Bom, e aí pessoal, Leon aqui. Hoje a gente vai falar de MDC, esse assunto que ele é simples, porém mal compreendido, poderoso. Então bora lá, bora começar. MDC, máximo divisor comum. Assim como no MMC, a gente vai fazer a construção bem sólida desse conceito. Vocês vão conseguir resolver qualquer problema e ainda por cima otimizar essa resolução, que é o nosso objetivo aqui, porque isso tem tudo a ver com alta performance, beleza? Então bora falar do que é, né, o conceito de MDC. E para eu te explicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui os divisores do número 36 em forma de lista. Primeiro a gente precisa entender o que é um divisor. Então eu vou falar o que é um divisor de 36 e o que não é um divisor de 36. Então quando a gente fala de divisor, por exemplo, 36 eu consigo dividir por 6, beleza? Então se eu pegar 36 e dividir por 6, o resultado vai ser 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36. Eu consigo dividir por 5. 36 dividido por 5 vai dar 7,2, isso, né? 7,2. Eu consegui dividir, mas qual que é o lance? Aqui eu tenho um número inteiro, né? 6 pertence aos inteiros. Aqui eu não tenho um número inteiro. Então quando a gente está falando de divisibilidade, é isso. A gente está falando, olha, se um número é divisível por esse outro, quando eu dividir ele por esse outro, o resultado tem que ser inteiro. Essa é uma das formas da gente falar, né, que um número é divisor do outro. Outra forma de falar que o 6 é um divisor do 36 é falar que o 36 é um múltiplo de 6. Como assim? Eu posso falar, assim como a gente falou lá em MMC, que o 36 eu consigo criar ele através do 6 vezes alguma coisa, né? No caso, esse nosso alguma coisa é até o próprio 6, coincidentemente. Pois bem, então vamos colocar ali, dito isso, né? Vamos colocar aqui os divisores do 36. O número 1 é um divisor do 36. Na verdade, 1 ele é um divisor, digamos, universal. Ele é divisor de todo mundo. Dica, para quando vocês forem fazer essas listas, faz assim, ó. 36, 1 é divisor. Quando eu divido 36 por 1, quanto que dá? 36. Então, isso vai ser um divisor. Vamos para o 2. Quando eu divido 36 pelo 2, quanto que vai dar? 18. Beleza? Ok. Por 3, dá, né? É divisor de 3. É divisível por 3, né? Ou seja, o 3 é divisor de 36. Qual que é a divisão? 12. Ok? Vamos para o próximo. 4 também. Né? Quanto que é 36 dividido por 4? 9. Ok? Dá por 5? Não. Dá por 6? Dá. Quanto que é 36 dividido por 6? 6. Então repara que você encontrou, né? Não vai ser sempre assim, né? Mas tudo bem. Então o 6 foi, vou pôr o 9 aqui. Vou pôr o 12. Vou pôr o 18. Vou pôr o próprio 36 e a gente fecha a nossa lista. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o número 60. Então, vamos mais rápido agora. Os divisores de 60 são 1, 2, 3, tudo bem? Divide. Dá por 4? Dá. Se eu não me engano, dá 15, né? Você pode ir anotando aqui, né, os resultados, né? Do 3 é 20, né? Aqui é 30, para depois você ir colocando aqui. Dá por 5? Dá, né? Quanto que é 60 dividido por 5? É o dobro de 60 dividido por 10, beleza? Vou pôr esse número aqui, né? Depois a gente coloca. Dá por 6? Dá, né? Vai dar 10, né? Beleza? Dá por 7? Não, dá por 8. Gente, para você saber se um número é divisível por 8, divide ele por 2 3 vezes. Então vamos lá. 60 por 2, 30. Então, uma vez. 30 por 2, 15. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Então não é divisível por 8, beleza? 9, 10. 10. Né? Quanto que é 60 dividido por 10? Vai dar 6, né? Que é esse número aqui. De boa? Então aqui você já pode colocar todos esses carinhas dessa lista que você colocou aqui, ó. Certo? Isso. 15. Ficou fora de ordem aqui, né? Vou colocar na ordem. Vamos lá. O 10 foi 12, 15, 20, 30. Chegou no meio, galera, já pode ir pro último, tá? Então, a gente tá nessa lista, a gente tem todos os divisores do 60. Agora a gente vai analisar o seguinte. Vamos ver o maior divisor que tá nas duas listas, né? Então, se a gente reparar aqui é o 12, né? Então aqui, ó, esse número tá nas duas listas
e é o maior que é comum, né? Então é isso, gente. Porque se eu for pensar, olha só, o 3 é divisor dos dois, mas ele não é o maior, né? O 4 é divisor dos dois, o 6 é divisor dos dois, né? Então quando a gente chega no 12, né, não tem nada maior que está nas duas listas. Então esse é o conceito de máximo divisor comum. Ok. Vamos ver o algoritmo que a gente usa para poder encontrar o MDC de dois ou mais números, né? Eu coloquei aqui que a gente vai resolver do método tradicional e depois eu vou falar do método otimizado, que é bem melhor e ele tem várias vantagens, tá? Então vamos lá, vamos resolver aqui, a gente vai fazer igual a gente aprendeu na escola, né? Ou não, né? A gente vai fazer a fatoração simultânea desses dois números. Na medida que a gente for colocando os números aqui, a gente vai circular os números, destacar de alguma forma quem dividir todo mundo, né? Então vamos lá, vamos começar. Foi assim que você aprendeu, não foi? 150 dividido por 2 vai dar 75. 180 dividido por 2 vai dar 90. Ok. Então esse 2 dividiu os dois, então a gente destaca isso. Então vamos lá, a gente continua no 2, né? Então, 75, 45. Não dividiu os dois, né? Só dividiu o 90, a gente não destaca. Por 3, né? 75 por 3 dá 25, 45 por 3 dá 15. O 3 dividiu todo mundo, então a gente destaca ele. Agora vamos aqui, por 3 de novo, esse 25 não dá, o 15 dá. Né? Não dá mais por 3. O 3 não dividiu todo mundo, a gente não destaca. Vamos para o 5, né? 25 dividido por 5 vai dar 5, aqui vai dar 1. Dividiu todo mundo, a gente destaca. Põe um próximo 5 aqui. E boa, beleza? Então, quem que vai ser o MDC? O nosso MDC vai ser o produto desses números destacados. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Ok? Então tá. Agora vamos para o nosso método otimizar. Aqui ainda não vai ser o máximo otimizado, tá? Eu tenho mais otimização para fazer, mas a gente vai fazer aos poucos, pra vocês não assustarem. Gente, tem gente que fala, nossa, está complicando, né? Na verdade não tô, tá? Eu estou facilitando, só que você é acostumado com o seu jeito, aí você acha difícil. Então eu gosto de falar o seguinte, olha, não quero mudar e tal, de boa. A ideia aqui é ter alta performance. Para isso, né? Você precisa sentir dor. E o que é sentir dor? É mudar. Para mudar é em como. Então vamos lá. É o seguinte, a gente vai colocar aqui somente números que vão de fato dividir os dois ao mesmo tempo. Se não dividir todo mundo, a gente não coloca, né? No caso aqui 2, mas quantos tiverem. Então vamos começar com 2, porque assim, o 2 de fato divide todo mundo. Até então vai ficar igual aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó. 75 e 90, tudo bem. Aí você colocaria o 2, né? Mas o 2 aqui não vai dividir todo mundo mais. Mas o 5 divide. Ok, só que eu tenho uma ideia melhor. Você aprende que você tem que colocar sempre do menor para o maior. Se mudar a ordem vai dar errado, isso é mentira. Eu poderia ter começado com 3, eu poderia ter começado com 5, não tem problema nenhum. Então aqui, como para mim dividir esses números por 3 é mais fácil do que por 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 3 ao invés de 5, né? Porque esse 90 aqui por 5 vai me dar um pouco de trabalho. 75 por 3 dá 25 e 90 por 3 dá 30. Agora olha, esses aqui eu consigo dividir por 5 fácil, então eu vou colocar 5, né? Então vai ficar 5 e aqui 6, ok? Quando a gente chega num ponto em que esses números que aparecem aqui são primos entre si, a gente já falou disso, né? Ou seja, eles não têm nenhum fator comum, o nosso MDC está finalizado, tá? Então, aqui no caso, o nosso MDC é esse produto que é a mesma coisa, né? A ideia é a gente chegar no mesmo resultado, né? Porém, de um jeito mais rápido. Visualmente, você consegue perceber que esse jeito é mais rápido. Só que tem tem uns ups que a gente vai fazer que vai deixar isso mais rápido ainda, né? A gente vai fazer no próximo aqui. Vou colocar aqui pra gente. Bom, vamos lá. Então aqui agora a gente tem 3 e eu vou fazer mais um upzinho, né, na nossa otimização. E quando a gente for fazer exercício, você vai ver que tem mais uma vantagem, tá? Nesse modo otimizado. Então vamos para o nosso jeito tradicional, mesmo esquema, a gente vai fatorar os 3 números simultaneamente e destacando os fatores que dividem todo mundo. Então,
12 por 2, 6. 30 por 2, 15. 60 por 2, 30. Ok, o 2 dividiu todo mundo, a gente destaca ele. Por 2 de novo, né? Então aqui vai ficar 3, aqui não divide, aqui divide. Ok? Não destaca por quê? Só dividiu o 6 e o 30, não dividiu o 15. Agora, como aqui não tem mais número par, a gente vai tentar o próximo número primo, que é o 3. Então, 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5. O 3 dividiu todo mundo, destaca ele. Agora a gente vai colocar o 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Gente, não destaca o 5, né? Porque ele não dividiu 1. Aí você fala, ele dividiu esses, mas ele não dividiu esse. Tá joia? Então pronto. Então aqui a gente tem que o nosso MDC, esse produto, que é 6. Ok? Beleza. Agora vamos para o nosso jeito otimizado. E mais uma coisa que a gente vai desmistificar. Quando a gente está tirando o MDC, a gente não precisa necessariamente colocar só número primo aqui. A gente pode colocar números compostos. Vamos fazer isso? Então, olhando para isso daqui, né? Eu sei que o 6 divide todo mundo. Então eu já vou colocar ele aqui, né? 12 por 6, 2. 30 por 6, 5. 60 por 6, 10. Ok? Quando a gente chega no pé em que os números, todos os números não têm mais fatores em comum, aí você pode pensar assim, pera, o 10, né, e o 5 tem fator comum, né? Porque isso é 2 vezes 5 e isso é 5. Então aqui tem um 5. Tá. O 2 e o 10 também, né? Porque isso é 2 vezes 5, né? Isso é 2. Então aqui dentro tem um 2. Mas tem que ter todo mundo, né? Ao mesmo tempo, como o 5 não tem, quando você olha só o 2 e o 10, o nosso MDC acaba aqui. Então é o próprio 6. Demorou? Vocês vão ver isso nos exemplos que eu vou trazer pra gente agora. E você vai ver a vantagem disso daqui, se agiliza demais. Beleza? Bora lá. Bom, meu povo, vamos lá. Seguindo, né, a nossa tradição, a gente começa com exercícios bem simples. E daqui a pouco o pau tá torando, né? Então eu vou colocar na tela, empana aqui, e a gente lê. Bora. Exercício 1. Um marceneiro tem 2 tábuas de madeira, com 24 metros e outra com 30 metros. Ele quer cortá-las em pedaços de mesmo comprimento, sendo este o maior tamanho possível, sem deixar sobras. Qual será o comprimento de cada pedaço? Então é o seguinte, gente, é bem simplesinho, né? Você já pega, já tira MDC, né? Porque você está estudando MDC, então é MDC, né? É meio que isso mesmo, né, gente? Mas vamos tomar cuidado com a questão da interpretação, porque como a gente está aqui com foco em Enem, se você for com essa abordagem, você provavelmente vai rodar, porque o Enem ele não vai te dar isso assim. Mas esse exercício é para a gente poder entender, então presta muita atenção aqui, mesmo que você acha o exemplo muito bom. Então vamos tirar esse MDC aqui, de 24 e 30, e a gente vai discutir algumas coisas aqui. Fica comigo, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu posso colocar aqui quem eu quiser, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar somente números que dividem todo mundo aqui, tá? Então, 2, ó o gato, velho. Aqui, ó, esse é par, mas o 2 não vai dividir o 15, então vamos colocar aqui um 3, pode ser? Que divide todo mundo? Então aqui vai ficar 4, né, galera? E aqui 5. Como a gente chegou no pé em que os números são primos entre si, né? O nosso MDC é 2 vezes 3, que é 6. Agora, muita atenção. Se você reparar aqui, ó, esses números, 24 dividido por 6 é 4. Beleza. Então ele falou assim, ó, o cara tem 2 pedaços de madeira e ele quer um de 24 metros de 30, ele quer cortar em pedaços do mesmo tamanho e esse tamanho tem que ser o maior possível. O MDC, vamos entender o significado disso nesse contexto. Então quando eu pegar o número 24 e dividir por 6, que é o MDC, o resultado vai ser 4, tá? 4. Então, daqui, né, eu vou passar o 6 para lá, com a operação inversa da divisão, que é o que ele está fazendo, como uma multiplicação. Então, isso fica 24 é igual a 4 vezes 6, ok? E eu queria te convidar para fazer o seguinte raciocínio. Eu posso pensar que 24, como 4 vezes 6... sendo 4 vezes 6 metros ou 6 vezes 4 metros. Então presta muita atenção nisso.
4 vezes 6, então pode ser 4 pedaços, 6 metros, ou 6 pedaços de 4 metros. Vamos fazer a mesma coisa com 30. 30 dividido pelo MDC é igual a 5. Já está até aqui. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente chega nisso daqui. 30 como sendo 5 vezes 6, né? Passo 6 multiplicando. Então, pode ser 5 vezes 6 metros ou 6 vezes 5 metros. Eu estou fazendo isso daqui, galera, para a gente poder raciocinar, porque dependendo da questão, você vai ter que pensar de um jeito. Você vai pensar 4 vezes 6 metros ou 6 vezes 4 metros. E aqui, idem. Né? Só que a questão falou assim, olha, ele quer que os pedaços sejam do mesmo tamanho. Então não pode ser essa situação, porque aqui os pedaços são de 4 metros e aqui os pedaços são de 5 metros. E você tem a mesma quantidade de pedaços, só que não é isso que a gente quer. A gente quer o maior tamanho possível. Então, 6, ok? Nesse caso, a resposta é simplesmente 6, galera. Ele só perguntou qual que é o tamanho do maior pedaço, tá? Mas já fica atento com esses números que aparecem aqui. Vamos para a segunda e a gente vai discutir mais coisas. Vou colocar na tela, a gente lê. Uma professora quer formar equipes para uma gincana. Ela tem 32 alunas e 40 alunos. Todas as equipes devem ter o mesmo número de alunas e o mesmo número de alunos. Qual o maior número de equipes que ela consegue formar? Então, olha aqui. Primeiro, você precisa ter uma interpretação. O que está falando? Que cada equipe tem que ter o mesmo número de alunas e o mesmo número de alunos. Só que ele está falando o seguinte: pega duas equipes. Se uma equipe tem 10 meninas, a outra tem que ter 10 meninas. Porque isso confunde um pouco, que a pessoa pensa, ah tá, então peraí, se uma equipe tem 10 meninas, ela tem que ter 10 meninos. Isso não é possível, porque a quantidade de meninas é menor nesse caso do que a quantidade de meninos, ok? Então vamos lá, vamos tirar esse MDC e aqui tem uma interpretação um pouco mais sutil para a gente fazer. Então eu vou colocar aqui, vou colocar assim, M de menina, então 32 e H de menino, né, que é homem, ok? E a gente vai tirar esse MDC. Bora lá. Mesmo esqueminha, tá, galera? Vamos pôr aqui só o que divide mesmo. Então 32 dividido por 2, 16. Aqui vai dar 20. Dá por 2 de novo, né? Então vai ficar 8 e 10, ok? Dá por 2 de novo. Aqui vai ficar 4 e 5. Chegamos nesse pé. A gente tem o nosso MDC igual a 8. Agora vamos lá. A gente quer formar equipes idênticas, né? Basicamente é isso. Então vamos ver como que fica a interpretação desse 8. Então, esse 8 é o seguinte. As meninas, que são 32, a gente vai separar elas em 8 grupos com 8 meninas cada. Então, esses 32, né, a gente pode pensar da seguinte maneira. Vou até colocar diferente. Vou colocar assim. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? 32 dividido por 8 é 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até dá 8, né? Então a gente vai ter 8 grupinhos de 4. Agora vamos para os meninos. 40. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Aí quando a gente for formar as equipes, o que a gente faz? A gente vem aqui, pega essas 4 meninas com esses 5 meninos, formamos um grupo. Pega essas 4 meninas com esses 8 meninos, formamos outro grupo. E assim segue, né? Como os montinhos de 5 são 8 e os montinhos de 4 também são 8, né? São 8 montinhos de 4, a gente consegue formar equipes. 8 equipes, né? Beleza isso? Então você pode até responder, né? A gente vai ter 8 equipes, né? Porque cada um vai ser dividido em 8 partes iguais. E cada equipe vai ter 4 meninas e 5 meninos. Sacou? Simples assim. Qualquer dúvida, só me perguntar, né? Vamos para a próxima? Uma florista tem 75 rosas vermelhas e 45 rosas brancas. Ela quer criar o maior número possível de buquês idênticos, usando todas as rosas. Quantos buquês ela poderá formar e quantas rosas de cada cor haverá em cada um? Vamos ver se aqui a gente vai mais rápido, hein? Bora lá. Eu vou colocar assim, ó. Vermelha, 75, branca, 45. Vamos lá, eu vou colocar aqui de cara, eu vou pôr 3, né? Então, 25 e aqui 15. Beleza. Agora eu vou pôr 5, né? Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Então olha só.
3 vezes 5, 15. Né? Então pronto, acabou. A gente vai ter 15 buquês. Né? 15 buquês, 5 rosas vermelhas e 3 rosas brancas. Só isso. Né? Então, esse jeito otimizado ele é muito bom por causa disso, né? Tudo bem, galera? Se eu dividir esse cara aqui, ó, por 15, dá 5. Ou seja, eu vou ter 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 15 parcelas, né? E o outro é a mesma coisa, né? Eu vou ter 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 15 parcelas, né? Como eu tenho a mesma quantidade de parcelas, eu vou juntando, fazendo o buquê, né? 5 vermelhas e 3 brancas. Vamos pro 4. Uma campanha de caridade arrecadou 120 pacotes de macarrão, 150 pacotes de feijão e 90 latas de óleo. Os voluntários querem montar o maior número possível de cestas básicas idênticas, distribuindo todos os itens. Quantas cestas serão montadas? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, feijão, macarrão, óleo. Então vamos tirar esse MDC. Agora vamos usar o nosso método de MDC turbinado. Como eu disse, você não precisa colocar só números primos aqui. Vamos colocar um 10? Olha que beleza. 10. 10 no juiz de todo mundo? Então aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 9. Já fica uma cara bem melhor. Vamos colocar 3, né? Porque aqui vai ficar 4, aqui já vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Chegamos nesse pé, acabou o nosso MDC. Então 3 vezes 10, 30. Né? Então significa que eu consigo dividir esse 120 em 30 partes iguais a 4, esse 150 em 30 partes iguais a 5, né? E esses 90 em 30 partes iguais a 3. Né? Então a gente vai ter 30 cestas, isso, 30, essa é a resposta, né? Então a resposta aqui, 30 cestas. Cesta com 100, galera. E não é com E aqui, não é? Então vamos para a próxima, vamos para a nossa questão 5. Deseja-se ladrilhar um salão retangular com 4,8 metros de largura, 5,4 metros de comprimento, utilizando os ladrilhos quadrados idênticos sem cortar nenhuma peça. Qual deve ser a medida do lado do maior ladrilho quadrado possível para cobrir todo o piso? Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. Tive que vestir uma blusa aqui que tá frio, caramba. Então, a questão fala que tem um ladrilhado e ele tem 5,4 metros em uma dimensão e 4,8 na outra. Beleza. Aí ele quer saber, ele fala assim, olha, eu quero encaixar umas peças aqui e eu quero saber qual que é o maior tamanho de lado, sendo que essa peça tem que ser quadrada. Então vamos pensar o seguinte, se eu vou encaixar quadrados aqui, o tamanho do quadrado tem que ser um divisor desse número. Vocês entendem? Então quando eu for encaixando aqui, ó, vou pegar aqui uma peça. Ó. Então quando eu replicar essa peça, ela tem que caber um número inteiro aqui, né? Então esse número, que é o tamanho, ele tem que ser um divisor desse, ok? Para ficar melhor, vamos passar isso para centímetro, pode ser? Então, tem um outro jeito de fazer, tá? Mas vou passar para centímetro. Outro jeito seria, você joga a vírgula para cá, faz com 54,48, depois você volta essa vírgula. Mas a questão, ela não pede unidade, né? Ela só pede quantidade de peça, então vamos fazer assim, ok? Vamos trocar porque aí fica mais fácil. Então eu vou tirar esse MDC, lembrando que está em centímetros, e GG. Vamos lá. Vou começar colocando um 10 aqui, beleza? Então aqui vai ficar 54 e aqui vai ficar 48. Vou colocar 2 porque fica mais fácil, né? Bem mais fácil dividir por 2. 27 aqui vai dar 24, né? Agora aqui eu sei que dá para dividir por 3. 27 e 24, né? Então aqui fica 9 e aqui fica 8. Ok? Então aqui a gente tem o nosso MDC. 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60. Então 60 é o nosso MDC. Lembrando que isso aqui está em centímetros. Então, claro, né? Vai depender de como você enxerga isso. Então o que essa questão está falando? Ela está falando assim, olha, 60 centímetros é uma peça que se você colocar ela aqui, ó, ela vai encaixar certinho. Está desconsiderando rejunto essas coisas, né? E se você encaixar ela assim, ela também vai dar certinho. Beleza? E aqui eu já fiz os desenhos já pensando nisso, né? Então aqui, ó, 60. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças de 60 centímetros vai me dar 540 centímetros. E essa quantidade já aparece aqui, ó. Tá vendo? Então significa que nessa direção a gente vai ter 8, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então 8 peças de 60 centímetros vai me dar 480 centímetros e essa medida já está aqui. A questão poderia te perguntar quantas peças a gente tem no total. Aí você tem que tomar cuidado, porque nesse caso você tem que multiplicar. Porque uma fileira dessa tem 9 peças, ok? Então, como são 8 fileiras, a gente vai ter 8 vezes 9 peças, 72 peças. Beleza? Vamos para a próxima? O máximo divisor comum entre dois números A e B é 15. O mínimo múltiplo comum entre eles é 225. Sabendo que um dos números é 75, qual é o outro número? Essa questão eu coloquei ela de maneira estratégica para a gente poder aprender uma nova propriedade que envolve tanto o MDC quanto o MMC. E a gente vai fazer isso aqui agora em tempo real. Acompanha comigo, a gente vai fazer uma coisinha aqui antes de continuar os exercícios. Então é o seguinte, pessoal, a gente aprendeu na nossa aula de MMC que a gente pode tirar o MMC como? A gente pega o número, fatora o número em fatores primos, pega o outro número ou os outros, né? Fatora eles em fatores primos e depois a gente pega os fatores que tiverem um maior expoente, né? Se você tá tipo, o quê? Calma que eu vou explicar, tá? Então vamos pegar aqui dois números. E a gente vai relembrar esse jeito de tirar MMC. Eu poderia fazer isso com 2 ou mais, tá? Então vamos pegar os números, eu vou pegar o 160 e o 240. E a gente vai fatorar esses números. Como é que fatora, gente? Coloca separados, tá? Vamos colocar aqui. Então eu divido por 2, 80. Por 2, tem que ser em fatores primos agora, tá? Por 2, 20. Por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1, ok? Então aqui a gente tem um 10, né? Sempre faz isso, tá, gente? 2, 4 vezes 4, 16, 160, beleza? Então vai ser 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vezes 5. Eu comecei a... Olha que automatismo. Eu comecei a multiplicar aqui, esquece isso, tá? Eu só precisava dos números fatorados. Isso aqui faz o menor sentido. 2 elevado a 5, beleza? E aqui o próprio 5. Então a fatoração do 160 é 2 elevado a 5 vezes 5. Eu não faço assim não, mas vamos fazer assim para ninguém ficar brigando comigo. Quem estava na aula presencial, né? Claro, se tiver um curso online você vai ver isso também. Viu isso? Então bora lá. Vamos fatorar agora o 240. Então 240 por 2, 120. 120 por 2, 60. 60 por 2, 30, 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, e 5 aqui vai dar 1. Ok, 5 aqui melhor. Então a gente tem 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 5. Não é isso? Então a fatoração do 240 é 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 5. Ok? Agora, vamos relembrar como que a gente tirou o MMC desse jeito. Bora lá. Então é o seguinte, a gente vai olhar para o número, vou colocar aqui, ó, MMC. A gente vai olhar para o número aqui, fator. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então o 2 aqui está elevado a 5 e aqui o 2 está elevado a 4. No MMC a gente vai pegar o maior expoente, né, que nesse caso é o 5. Então vai ficar 2 elevado a 5 vezes 3. Como aqui não tem, a gente pega o que tem. Né? De novo, né? Você pode imaginar que tem um 3 elevado a 0 aqui, porque isso é 1. Né? 1 é neutro, então você tem um 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 0. Você pega o 3 elevado a 1. Na prática, você pega o que tem. Agora o 5. Como o expoente é igual, nos dois a gente pega o que tem, beleza? Então, esse aqui é o MMC de 160 e 240. Vamos tirar essa prova. Então, 160... 240, como o objetivo não é esse, eu vou fazer do nosso jeito MMC otimizar, tá? Só pra gente tirar uma prova mesmo rapidaça aqui. Então bora lá. Vou colocar aqui um 10. Eu já enxergo que o 8 divide os dois.
Aqui vai dar 3. E aqui eu coloco 2 vezes 6, que é 2 vezes 3, que é 6. Beleza? Então, se a gente colocar isso aqui na forma fatorada, vai ficar 2 vezes 5, né? 2 elevado a 3, que é o 8. 2 vezes 3, ok? Então, vai ficar 2 elevado a 4. 5, desculpa. 2 elevado a 5, né? Que é esse. 3 aqui, mais 1 aqui. Então, 5. 3, que é esse, vezes 5. 2 elevado a 5, vezes 3, vezes 5. Só isso, para a gente poder conferir, ok? Ok. Então vamos lá, vamos seguir. Como que a gente faz o MDC? O MDC, ele tem um pensamento contrário. O MDC, a gente vai olhar para o fator, né? E vai pegar o que tiver o menor expoente, menor. Então aqui, ó, eu tenho 2 elevado a 5 e 2 elevado a 4. Então a gente vai pegar o 2 elevado a 4, porque ele é menor. Aqui a gente tem o 3 elevado a 0 e aqui a gente tem o 3 elevado a 1. Ou a gente fala, se só tem nenhum, a gente não pega. Beleza? Então, não põe nada. Põe 1, mas não precisa pôr 1. 5 é igual nos dois, então a gente põe o 5. Ok? Vamos tirar esse MDC para a gente poder tirar essa prova. Então, só que esse eu vou fazer o jeito otimizadinho, não? Para a gente já aparecer com o negócio, com os fatores primos. Então, bora lá. Eu vou colocar o 2. Então, aqui vai dar 80. 120, 2, 40, 60, 2, 20, 30, 2, 10, 15. Aqui, né, eu vou pôr 5. Por que 5? Porque é só ele que divide todo mundo, né? Então vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Como chegou aqui, a gente para, né? Então aqui a gente tem 2 elevado a 4 e aqui o próprio 5. 2 elevado a 4, 5. Beleza? Então tá tudo certo. Bora lá, bora seguir. Ok, então a gente viu um outro jeito de tirar MDC, agora a gente vai para uma propriedade que envolve as duas coisas. Então presta atenção no que eu vou fazer, presta muita atenção no que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o 160 e o 240. Às vezes eu acho que eu sou gago de escrever, velho. Eu vou pensando e escrevo as coisas assim, fica tudo estranho. Só que aí, eu vou pegar o meu 160 na versão fatorada dele, que é 2 elevado a 5... vezes 5, só isso, né? Isso é o 160. E o 240 eu vou pegar ele na versão fatorada dele, que é 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 5. Aí, o que eu vou fazer? Galera, esses parênteses aqui eu só coloquei para você ver que esse é o 160 e esse é o 240, então não precisava, tá? Aí, como a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o resultado, eu vou escrever isso em outra ordem, né? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar o 2 elevado a 5, que é esse, ok? Aí eu vou copiar esse 3, beleza? E eu vou copiar esse 5, né? Ou esse, vou separar, ok. E vou colocar o restante. Então, o 2 elevado a 4, que é esse, e o 5, que é esse. O que é isso? É isso. Isso é o MMC, ok? E o que é isso? É isso. Isso é o MDC. Então eu estou te falando que... Vou colocar para cá. Que se você pegar dois números A e B não nulos, é a mesma coisa do MMC entre eles, vezes o MDC entre eles. É isso, né? Então você pode manipular isso aqui. Gente, vocês têm que olhar para esse negócio e pensar, isso é um número, número, outro número e outro número. Então você manipula isso do jeito que você quiser. Ah, eu quero o MMC. O MMC de AB é o quê? É A vezes B dividido pelo MDC de AB. Ah, eu quero o MDC. Então é o A vezes B dividido pelo MMC. Entendeu? E você faz as manipulações que você quiser. Agora a gente consegue resolver essa questão, né? Ela falou assim, olha, o máximo divisor entre dois números é 15. Então até dá para fazer de canto aqui, né? Eu não lembro se é A6, né? Acho que é A6. Eu falo assim, olha, o MDC entre esses dois números, que eu não sei qual que é, quais são os números, né? É 15. O MMC é 225. Beleza? O MMC desses números é 225. Um deles, vou chamar de A, é 75, é isso? Isso. Qual que é o outro? A vezes B, MMC de AB vezes MDC de AB. Só trocar, né? A vezes B é igual o MMC, que é 15, vezes o MDC, que é 225. Então, só isolar o B, né? Então, o B
é 15 vezes 225 dividido por 75. Aí é só fazer conta, né, galera? Aqui a gente chega que o B é igual a 45. Então, outro número é 45. Demorou? É isso. Pessoal, fechamos. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me pergunta. E a gente vai fazer o complemento dessa aula, que vai ser de resoluções de questões envolvendo a MDC. Resolução de questões de vestibular mesmo. Fechou? Então é isso. Um abraço e tchau.